Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo daquele, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje, nesse sábado, dia de São Bento, finalizando a semana do tempo comum, a 14ª semana. Amanhã iniciaremos um novo tempo, a 15ª semana do tempo comum. Mas hoje a liturgia preparou para nós algo maravilhoso. Desculpe falar assim porque eu fiquei apaixonado pelas leituras de hoje. Na primeira leitura de hoje, nós temos tirado do livro de Isaías, capítulo 6, nós temos um chamado. Veja bem, Isaías está ali no capítulo 6 desse livro, mas ele já falou no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, chegou só no 6º, Isaías começa a falar daquilo que brota do seu coração no que diz respeito a Deus e aquilo que Deus quer para ele. É impossível ler o capítulo 6 de Isaías sem se colocar como também alguém chamado pelo Senhor, alguém que o Senhor seduziu, alguém que o Senhor ama. E é tão bonito a gente perceber aqui nesse capítulo que Isaías não se achava digno de pertencer à elite, à tropa de elite daqueles que são chamados. Não. Pelo contrário, parece que, enquanto ele vai comentando, ele não tem uma vida pública tão favorável assim. E aí pede para que o Senhor, diante daquilo que é o chamado, faça alguma coisa. E o Senhor faz. Essa brasa ardente, isso que é
que toca, né, num abismo mais profundo de Isaías, vem através ali, olha, do próprio Deus, tocando a consciência de Isaías. É importante a gente dizer isso, né? Tem essa linguagem figurada de uma brasa ardente que chega e toca nos lábios de Isaías, mas muito mais do que isso também, mas muito mais do que isso, é tocar, entrar, ter acesso à consciência e ali realizar a vontade de Deus. Isso só pode acontecer se nós também abrimos o nosso coração e deixamos Deus tocar. O Salmo diz de um Senhor que é rei. E porque Ele é rei, Ele precisa estar reinando na nossa vida, na minha vida, também na vida de Isaías, diz aqui o capítulo 6. E depois, lá no Evangelho, o Evangelho é fantástico, porque vai nos permitir ter um acesso a um Deus muito humano. E Ele fala para nós, olha, não tenha medo. Pelo menos 4 vezes no Evangelho Ele fala isso. Não tenha medo. Por que ter tanto medo? Eu estou contigo. Nós estamos juntos. Ei, conta comigo. É nós na fita, mano. É como se Deus quisesse dizer e convencer para mim e para você que nós somos propriedade dEle. Nada mais deve trazer medo, angústia para o nosso coração. Precisamos nos conformar e ter essa conformidade ao Senhor e se identificando. Aqui na igreja católica, nós temos um livro chamado A Imitação de Cristo. Mas a imitação de Cristo não quer dizer de alguém que está representando um papel. Olha, o meu papel aqui é ser cristão, então eu vou ser cristão, e para ser cristão eu preciso fazer assim, eu preciso fazer assado. Não, a imitação de Cristo quer trazer para o nosso coração que nós devemos estar atentos a tudo aquilo que Deus pede de nós. Aí Ele pede. A missão é tão árdua, mas Ele vai nos ajudando. O Evangelho também nos diz que até do Senhor disseram que Ele era Beelzebum. Lembra no Evangelho? Pensaram mal do Mestre. Será que não vão pensar mal de nós também? Eu fui pesquisar essa palavra Beelzebu, e aí uma das interpretações que eu achei diz que era o Senhor da mosca. Não, o meu Senhor não é o Senhor das moscas. Não pode ser. Baal, Zebu, diz que é o dono da casa, mas é um dono de uma casa caída. Não, meu Senhor não é um dono de uma casa caída. Ele é o dono de um palácio. Ele é o rei. E nós precisamos cultivar dentro do nosso coração esse bom senso, essa prudência, essa sensatez. Eu vou com o Senhor. Eu sou coerente na minha fé. E eu quero ter uma comunhão de vida. Ele, Deus, é o meu companheiro de missão. Bom senso, prudência, sensatez, amigo, proteção, companheiro. A gente precisa cultivar dentro do nosso coração essa confiança, muito mais do que acontece aqui nessa vida terrena, mas botando o nosso olhar e a nossa esperança numa vida futura, a vida eterna. Por que eu vou ficar preocupado com essa caixa que só tem carne e osso? Eu quero é a vida eterna. Por fim, Deus, que sempre chamou Isaías, chamou o Padre Evandro e chama cada um de nós, quer a nossa santidade, sabe que a gente tem limitação. E muitas vezes
Muitos profetas falaram sobre isso. A gente sente um pouco fragilizado diante das realidades. Eu quero dizer uma coisa para você. As dificuldades do apostolado, nas oposições que se encontram, as faltas de resultados visíveis, inclusive os riscos e os perigos que se apresentam, não fazem senão eu e você, cada um de nós, assimilar a nossa vida, configurando a nossa existência a um Deus, a um Cristo pobre, humilde, sofredor, aparentemente derrotado na cruz, aparentemente derrotado, mas nós sabemos que a realidade é completamente diferente. Ele é rei, ele é Deus. Refletindo sobre o chamado de Deus para nós, e aí eu vou além ao chamado de santidade, que é o maior chamado que Deus nos convida. Precisamos avaliar. Deus sempre chama e vai chamar sempre. Me chamou, está chamando você agora. Chamou o Márcio Todeschines, que está aqui, olha, com o Tiago, os nossos irmãos todos da comunidade Canção Nova. Deus vai chamando, vai garimpando, vai buscando. Engraçado que o mês que vem já é o mês vocacional, se eu não me engano. E aqui na Canção Nova nós temos @vocacionalcn. Você pode entrar em contato. Precisamos avaliar esse chamado. Sempre avaliar o chamado. Agora eu vou te dar uma dica. O chamado, ele é muito importante e nós precisamos responder. Porém, esta resposta, esse chamado de Deus, pode ter mudança. O chamado nunca vai mudar, mas a sua resposta pode ser que mude. O chamado de Deus nunca é irrevogável, nunca. Uma vez chamado, nunca mais deixará de ser chamado. Porém, a resposta que hoje eu dou precisa ser a mesma amanhã, a mesma depois de amanhã, porque é muito fácil se perder. Sou chamado por Deus e a minha resposta amanhã é diferente. Faço tudo errado. Não estou imitando a Cristo, não tem Cristo dentro de mim, do meu coração. Por quê? Por causa do medo. E aí eu vivo incoerências. Eu não quero mudar de vida, mas eu sou chamado. E aí a gente vai deixando de ser purificado, vai deixando de ser profeta, vai deixando de anunciar. Isaías hoje, no capítulo 6, vem nos lembrando que Deus nos chama. Temos que responder. E Deus quer escutar de nós uma resposta sincera e definitiva, com muita liberdade. Obediência, firmeza, doçura, simplicidade. Meus queridos, a liturgia de hoje é só esperança. Poderia ser verde, mas hoje é dia do abade. A esperança não pode faltar na sua vida. E o chamado de Deus, esse mesmo chamado, precisa de uma resposta, que a gente possa responder com o coração aberto. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim.
Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Hoje o Senhor está renovando o chamado na sua vida. Você que está me ouvindo agora, você que está acompanhando pela TV, pela rádio, por qualquer outro meio de comunicação, eu não sei, talvez pela internet, pelas redes sociais, Deus está te chamando. O que Ele tem para você é uma obra nova, e você precisa dar uma resposta. Saia de cima do muro. O Senhor precisa de uma resposta sua hoje. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você está passando, eu não sei que impedimentos você tem vivido, mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus ansiosamente espera de você uma resposta diante de um chamado maravilhoso que Ele tem feito.